Boa tarde, irmãos. Vamos para mais uma pregação? Bom, quero falar um pouco aqui sobre a língua dos crentes. Os religiosos são pessoas mortas, todos nós sabemos. Mas muitas pessoas que não têm contato com a Bíblia, pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas, elas ainda são enganadas por essas pessoas, porque elas pensam que os crentes são pessoas salvas, são pessoas de Deus, e isso é uma mentira. Essa é uma grande mentira. Não há mentira maior do que você achar que alguém está na igreja salvo. Isso é uma grande mentira. Salvos são aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Ou seja, nem nós sabemos se seremos salvos, porque a palavra de Deus ensina que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Deus disse isso, mas o pastorzinho da igreja, o falso profeta, ele fala que todo mundo será salvo. Então, como ele pode pregar algo oposto daquilo que Deus disse? Se Deus disse que se você permanecer até o fim fiel, se você for fiel assim e permanecer até o fim, você será salvo. Como que alguém pode dizer que você está salvo? Então, os crentes, eles são considerados pessoas insensatas, pessoas hereges que não conhecem as Escrituras Sagradas, pessoas que acreditam em heresias pregadas por bocas humanas. A palavra de Deus ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo. Por exemplo, eu não estou salvo. Porque se eu desistir amanhã, eu não vou ser salvo. Se eu voltar para o pecado, eu não vou ser salvo. Então perceba como Jesus ensina a gente que a gente tem que ter uma coisa chamada constância, perseverança. E muitas pessoas pensam que elas podem fazer uma oração hoje e que essa oração irá valer para o resto da vida. Aí eu vou fazer uma oração hoje e vou voltar para o pecado. Eu vou fazer uma oração hoje e voltar para o pecado. E aí a pessoa pensa que está salva. E é uma grande enganação. Então vamos falar um pouco aqui sobre a característica do servo mentiroso? Então vamos lá. Característica do servo mentiroso. Ele pensa que é salvo. Ele pensa que é espiritual. Ele pensa que ele é o cara. Ai, fulana é uma bênção. Nossa, fulana ora em línguas. Fulana, ela faz o inferno tremer. Gente, o que faz o inferno tremer é quando você obedece os mandamentos de Deus. Porque quando você diz não ao pecado para obedecer a Deus, você faz o inferno tremer, porque você não está fazendo aquilo que o diabo quer, mas o que Deus quer. E a única forma de você fazer o inferno tremer é você fazendo a vontade de Deus. As pessoas não conseguem entender isso. Isso é algo óbvio, algo banal, mas o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que a luz do evangelho não resplandecesse sobre elas. Então, o que parece óbvio para alguns, para outros pode não ser. Por isso nós temos que explicar aqui. Então quero falar para vocês um pouco sobre a língua dos crentes. Em primeiro lugar, a língua dos crentes. Crente, ele pensa que ele é salvo. Oi, varão! Ô varão, você é um varão de fogo. Você é um varão de fogo e Deus tem um grande plano na tua vida. Gente, você para servir a Deus, você não precisa falar com jargões. Aonde foi que Jesus chamou alguém de varão de fogo? Ô varão, essa pregação aí foi manto. Ô Senhor, Deus está nesse lugar. Aonde foi que os apóstolos pregaram e que o povo falou essas coisas? Então perceba como os religiosos, eles criam uma própria língua para eles, que é a língua dos crentes. São coisas hereges, coisas que não estão nas escrituras. São pessoas que vivem repetindo coisas. O crente do Oiapoque é o Chuí, ele vai falar a mesma coisa. Vai te chamar de varão. Vai dizer que a pregação boa foi manto. Vai dizer que dízimo é dinheiro. Vai dizer que você precisa ter uma vida no altar. Vai falar essas coisas. E aí você vai olhar para a vida dele e você vai ver que ele não conhece o Senhor. Você vai ver que ele é uma pessoa cheia de pecados. Uma pessoa cheia de mentiras. Uma pessoa que não sabe nada da Bíblia. Não sabe defender a própria fé. Mas sabe falar a língua dos crentes. E aí você fala com ele, irmão, você pode me explicar a palavra de Deus? E ele vai dizer para você, rapaz, essa palavra aí eu não sei explicar não, porque eu tenho muita dificuldade de entender a Bíblia. E aí você fala para ele assim, mas irmão, mas você tem que conhecer a palavra. A palavra é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a única coisa capaz de vencer o diabo. E ele vai falar assim, irmão, é muito difícil ler a palavra de Deus. O pastor não explicou essa palavra ainda não. E aí você olha para ele e vai falar assim, como esse cara diz que é um homem de Deus se ele não sabe nada da palavra de Deus? A palavra de Deus não ensina que aquele que o ama deve obedecer os seus mandamentos? Jesus não falou que ele estaria naqueles que obedecessem os seus mandamentos?
Jesus falou isso, gente. Se guardares os meus mandamentos, eu permanecerei nele. Aquele que não observa os mandamentos de Deus é um servo negligente, mau, preguiçoso, vagabundo e vai ser lançado ao inferno. Assim a palavra de Deus ensina. Uma pessoa que vai ser lançada ao inferno. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim, irmão, mas você não sabe me explicar também o livro de Mateus, não? Aí ele fala assim, não sei. Não sei porque eu tenho muita dificuldade com a palavra de Deus. Eu acho muito difícil, o pastor ainda não me ensinou. Mas aí você fala para ele assim, então me canta uma música. Aí ele vai falar assim, ó. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. E aí você vai parar e vai aplaudir o varão. Olga! Glória a Deus, varão. Que beleza, hein? Sabe cantar outra? Aí o homem da igreja vai falar assim, claro. Abraão, porque o máximo não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. E aí você vai olhar pra ele e falar assim, ô varão, ó, que maravilha, hein? Tu sabe cantar as músicas gospels todas, hein? Mas a Bíblia você não sabe, né? Ele vai olhar e vai falar pra você assim, irmão, a Bíblia é difícil demais, né? Mas a gente tem que louvar a Deus, né? Só que aí ele não sabe a Bíblia, mas aí eu vou te dizer, ele diz que louva a Deus cantando, não é isso? E você abre sua Bíblia em Romanos 12:1, e a palavra de Deus ensina que o único louvor aceitável diante de Deus é você se oferecer como sacrifício vivo para obedecer os mandamentos do Senhor. É você se entregar para que você faça a vontade de Deus, para que você se santifique, para que você conheça a Bíblia, para que você evangelize, para que você vá e pregue o evangelho a cada criatura. Nós só podemos receber o Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos, se nós estivermos dispostos a nos santificar pela palavra do Senhor. Não é assim que a palavra de Deus ensina? Romanos 7, pela tua lei conheci o pecado. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos transformamos. Por isso Jesus falou, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai continuamente a vossa mente, para que conheçais qual é a boa e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, nos disse isso. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas temos que conhecer continuamente qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E essas pessoas que ficam cantando musiquinhas gospels são pessoas que se enganam, são bodes do diabo, que não sabem nada da Bíblia e ficam apenas repetindo músicas sem valor. O que tem poder, meu amigo, é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 ensina porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e ela entra no nosso corpo e corta a nossa medula e nos faz discernir aquilo que é certo daquilo que é errado, deixando diante de nós as intenções dos nossos corações. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Eu expliquei de um modo mais simples, porque Hebreus 4:12 tem palavras mais rebuscadas, mas a grosso modo é isso. A palavra de Deus, ela penetra no nosso coração e nos faz discernir aquilo que é certo daquilo que é errado, de tão profunda que ela é. E aí eu te pergunto, o que é cortante? O que é profundo? É a palavra de Deus ou é o louvor? Perceba que existe uma grande diferença entre o verdadeiro servo de Deus e o verdadeiro servo do diabo. Afaste-se dessas pessoas mentirosas. Quem não conhece a palavra de Deus é uma pessoa mentirosa, que não tem relação com Deus. Ainda que ela se diga, olha, eu sou um varão de fogo, mentira. Não conhece a palavra de Deus, é servo do diabo. Se você vê que a pessoa não pratica o que ela fala, é um servo do diabo. Jesus avisou, pelos frutos conhecemos as árvores, porque não pode uma árvore ruim dar bons frutos e uma árvore boa dar bons frutos, maus frutos. Então, pelo fruto conhecemos as árvores. Se a pessoa diz que vive o evangelho, mas não, e você vê que a pessoa está fazendo coisa errada, é mentirosa. E o diabo é o pai da mentira. João 8:44. Por isso tem muito presbítero, diácono, pastor aqui na página que se revolta com a nossa pregação, porque nós sabemos pela palavra que são falsos profetas. São pessoas mentirosas que não conhecem a palavra de Deus. São pessoas que conhecem vários cantores gospels, louvores gospels, mas não sabem nada da palavra de Deus. A espada deles, eles nem têm espada. Estão descobertos nessa luta contra o diabo. São pessoas que pensam que são de Deus, mas não tem um pingo de Deus dentro delas. E aí você fala para essa pessoa assim, irmão,
Mas você não sabe nada da palavra de Deus, mas você já me cantou 2 músicas. Você já me cantou 2 músicas, mas será que não seria melhor você ler a Bíblia do que você ficar aprendendo música gospel? E ele não vai gostar de ouvir isso? Sabe por quê? Porque para ler a Bíblia, você precisa ter uma vontade no seu coração de ler. É algo espiritual. É algo do Espírito Santo que faz você ler a Bíblia. E essas pessoas, elas não têm vontade de ler a Bíblia. Justamente porque elas são conduzidas pelos próprios desejos carnais. São pessoas satânicas, demoníacas. Para quem não conhece 2 Coríntios capítulo 11, Deus falou que essas pessoas são servos de Satanás, disfarçados de ministros da justiça. Eles fingem que são de Deus, mas são servos do diabo. Por isso que eles não leem a Bíblia. Por isso não sabem nada da Bíblia. Porque são servos do diabo. São pessoas que fingem que amam a Deus. Já leram Tito, capítulo 1, versículo 16? Eles dizem que conhecem a Deus com os lábios, mas com atitudes são abomináveis e incapazes de qualquer boa obra diante de Deus. Olha como a Bíblia conhece essas pessoas mentirosas, irmãos. Perceba como nós devemos usar o dom do discernimento. Discernimento é um dom espiritual. Você precisa discernir as pessoas verdadeiras. Se você acreditar nesses mentirosos, cegos guiando cegos, ambos cairão no buraco. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque por fora parecem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus Cristo falou isso. Ele disse acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado com essas pessoas. Acautelai-vos, saiam de perto dessas pessoas. Cuidado com esse povo. Esse povo mentiroso, cuidado com ele, afaste-se dele. Perceba que Jesus teve cuidado de exortar, de ensinar, para que nós ficássemos longe desse povo mentiroso. E aí você fala assim, irmão, você pode me explicar uma palavra de Mateus? Uma palavra de Marcos? Me ensina, por favor, uma palavra, irmão. E ele vai cantar para você, ainda não é o fim, a palavra não voltará vazia para quem ama. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Jesus lá, Efésios 6, revesti-vos com toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí você vai ver quais são os itens da armadura de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, o capacete da salvação. Qual é a parte que o louvor está encaixado ali na armadura de Deus? O cara não sabe nada da palavra de Deus, mas sabe cantar. E aí eu te pergunto, Jesus disse ide e cantai, ou disse ide e pregai o evangelho? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 15. Não adianta você querer dizer que conhece música gospel, se você não conhece a palavra de Deus, você vai para o inferno. Eu te asseguro isso em nome de Jesus, porque quem não conhece a lei não obedece os mandamentos da lei. Embora Jesus seja o fim da lei, se você lê em Gálatas, de fato Jesus é o fim da lei. Mas Romanos 7 ensina que não é porque Jesus é o fim da lei que eu vou deixar de observar a lei. Pelo contrário, eu vou observar a lei pela fé, porque o justo vive pela fé. E a Bíblia ensina que nós temos a mente de Cristo, se nós estamos vivendo de forma arrependida dos nossos pecados. Se nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus, pela mente de Cristo, nós seremos guiados para viver a lei. Por isso, Cristo é o fim da lei. Mas para os fariseus, para os judeus, mas Cristo é auxílio para que vivamos a lei conforme a plena vontade de Deus. Gente, a Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia, perceba como a Bíblia é difícil de ser entendida. Eu sei disso. Muitos de vocês estão ouvindo essa pregação e falando, meu irmão, mas eu não estou entendendo muita coisa. Não se assuste. Adiciona o nosso número no WhatsApp, inscreva-se no nosso canal no YouTube e você vai começar a acompanhar a pregação e você vai começar a aprender muito. E você vai ver como a gente tem prazer por ensinar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro maravilhoso, gente. Perceba como é preciso sabedoria, é preciso inteligência para estudar a Bíblia. Pro crente, não. Pro crente é só vestir um terno, uma gravata, colocar uma Bíblia debaixo do sovaco e dizer amém, glória a Deus, aleluia, labachúrias de caramanaias. Deus vai te dar vitória. Essa é a língua dos crentes. Colocar um terno, uma gravata, Bíblia debaixo do sovaco e dizer assim, labachuras de caramanaias, Deus vai te dar vitória. Eu profetizo a vitória em nome de Jesus para a tua vida. Maior é aquele que está contigo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jesus nos chamou para a sabedoria. A palavra de Deus ensina no livro de Provérbios que a sabedoria clama nas esquinas, mas não há quem queira ouvi-la. Por isso eu chamo você. Vamos ouvir a sabedoria?
Adiciona o nosso número no WhatsApp, 021 981 71 9616. Inscreva-se no nosso canal no YouTube lá, digita lá Jesus Não Mente, inscrever-se. Comece a acompanhar a pregação da sã doutrina, a pregação do Evangelho verdadeiro, o Evangelho da sabedoria, o Evangelho do discernimento, e não essa coisa de papagaio. Venha para Jesus, Jesus está voltando. Venha para Jesus, Jesus está voltando. Venha para Jesus, pelo amor de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Parecem papagaios. Só sabem repetir as coisas. Não tem fluência mental, não tem inteligência, não tem sabedoria, não tem a unção do Espírito. E tudo isso é dom de Deus. E Ele quer dar para qualquer um. Quer dar para mim, quer dar para você. É só você abrir sua Bíblia em Mateus 25 que você vai ver a parábola dos talentos. A gente tem que exercitar os nossos talentos. Hebreus 5,12 ensina isso. Então, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, Deus começa nos abençoando com dons espirituais. Dons espirituais, dons espirituais, dons espirituais. Porque os dons espirituais, eles são utilizados para que nós possamos pregar a palavra de Deus e desenvolver o corpo de Cristo. Para que nós possamos pregar o Evangelho com toda a autoridade e sabedoria, para que outras pessoas também possam ouvir o Evangelho mediante uma oportunidade de sabedoria e não essa coisa maçante, animalesca de venha para Jesus. Venha para Jesus. Jesus está voltando. Podia botar um papagaio nas igrejas evangélicas, seria a mesma coisa. Se eu fosse pastor, eu colocaria 50 papagaios na igreja. Porque não faz diferença. Você entra na igreja evangélica e você vê os crentes assim. Venha para Jesus! Venha para Jesus! Venha para Jesus! Jesus está voltando! Jesus está voltando! Então não há diferença entre o crente e o papagaio. Se a gente observar o cérebro dos dois, eu acho que dá a mesma coisa. Eu acho que o papagaio ainda ganha. O papagaio tem um pouquinho mais de cérebro do que esses religiosos. Então eu escolheria um papagaio. Eu preferiria pregar para um papagaio do que para um crente, sinceramente. Sinceramente. Porque a palavra de Deus, ela ensina que aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não mudam, não têm transformação, são pessoas que endureceram a cerviz. Provérbios 29:1 ensina que essas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não traz mudanças nela. Então a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, mas continua vivendo no pecado. E a palavra de Deus ensina o quê? Provérbios 29:1, que elas endureceram a cerviz e que muito em breve elas serão repentinamente arrancadas dessa terra e lançadas ao inferno. Perceba como as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus não estão se santificando. Elas estão... João Batista falou que o machado já foi colocado à raiz da árvore. Ou seja, muito em breve, o anjo vai ceifar sua alma e vai entregar nas mãos de Deus, e Deus vai precipitar você no inferno. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Leia as Escrituras para que você não seja enganado por esses falsos profetas. Esses servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça são apenas pessoas amando do diabo para tentar enganar você, para tentar te iludir. Porque eles fingem que são de Deus, mas são pessoas demoníacas. Pessoas que estão tentando colocar você no erro. Por isso a palavra de Deus ensinou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Ele é a verdade te libertará. Por isso, leia a Bíblia, arrependa-se dos seus pecados. Quando terminar essa oração, eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Quero que você repense a sua forma de agir diante de Deus. Observe a sua vida e veja que você tem vivido uma vida miserável diante de Deus. Perceba que você tem errado muito diante do Senhor. E você precisa se reconciliar com teu Deus. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Jesus. Peça para que Ele ajude você a viver uma nova vida ao lado dEle. Peça para Ele sabedoria e discernimento para que você possa aprender a fazer a vontade dEle. Para que você não seja enganado por esses milhares de falsos profetas que estão lançados pelo mundo. Milhares de servos de Satanás, porque milhares são os caminhos errados que o diabo oferece para a gente. Por isso nós temos que estar com os nossos pés edificados sobre a rocha firme que é Jesus. Onde o vento bate, o mar bate e não derruba a nossa casa. Porque a nossa casa tem que ser edificada sobre a rocha firme que é Cristo. Aquele que não é edificado sobre a rocha firme, a areia bate, o vento bate, a onda bate e ele será destruído e não haverá quem possa levantá-lo. Mateus capítulo 6. Então era isso que eu tinha a dizer. Peço que vocês nos adicionem no WhatsApp 021 981 71 9616. Adicione nosso número no WhatsApp e passe nossas pregações adiante, hein? Não adianta você ouvir e não passar adiante, porque aí você vai ser egoísta. Tem que levar a palavra de Deus para cada criatura. Ajude a gente a disseminar o Evangelho. 021 981 71 9616. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e abram os olhos com essas pessoas mentirosas. Não se deixe enganar.
Leiam a Bíblia, porque o povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras, e sem entendimento o povo caminha para a desgraça. Oséias, capítulo 4. Por isso, revistam-se da armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6. Fiquem na paz.